Fala galera! Na aula de hoje nós falaremos sobre polígonos, definição, elementos e também a classificação. Fica aí que logo logo a gente continua. Bom pessoal, então, como eu disse anteriormente, nós iremos falar hoje sobre polígonos. Professor Lia aqui com vocês. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente, né? Então vamos lá, pessoal. Desta forma, nós inicialmente aqui, nós teremos que separar essa palavra polígonos em duas partes. Primeira delas, poli, e segunda, gonos. Então, pessoal, ó, inicialmente a gente deve ver que poli significa vários e gonos significa ângulos. Então, pessoal, desta forma, nós temos que polígono nada mais é do que uma figura formada por vários ângulos. Se você não sabe o que é um ângulo, vai aparecer aí um cardzinho que você pode clicar e rever essa aula aqui mesmo no canal, certo? Então, ó, nós temos aqui um grupo de 6 imagens. Aqui nós temos um triângulo, um círculo, uma figura aqui que tem 5 lados, uma linha aberta, um quadrado e essa forma irregular aí que a gente pode colocar como sendo uma sobrancelha de cabeça para baixo, digamos assim, né? Uma sobrancelhazinha bem feita, né? Então, ó, se nós temos aqui que polígono significa vários ângulos, então aqui a gente já pode perceber que ângulo a gente tem aqui, ó, em cada pontinha dessa a gente tem um ângulo. Então, ó, nós temos aqui em cada figurinha dessa, nós temos vários ângulos. Então nós temos aqui, aqui e aqui. Aqui nós temos 5. E aqui nós temos 4. Né? Uma definição que vocês devem ter revisto a aula aí, né? Então, dessas 6 figuras, somente essas que eu estou marcando aqui, elas são classificadas como polígonos, né? Então, desta forma, a gente deve entender que um polígono é toda linha fechada formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, ou seja, como na aula passada, a classificação de figuras, que também vai aparecer um cardzinho aí em cima, são figuras simples, ou seja, não tem cruzamentos, neste caso recebe o nome de polígono. Então, para ser um polígono, tem que ser uma figura fechada, não pode ter curvas e, no caso, só segmentos de reta que não podem se cruzar. Beleza? Então, pessoal, desta maneira, a gente vai ter que observar que um polígono ele tem vários elementos. Então, deixa eu fazer um polígono aqui rapidinho. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Se eu tiver este segmento de reta, depois seguido, Ege Maria, que negócio feio. Depois esse segmento de reta aqui, depois este segmento de reta aqui, que não está ficando reto. Vamos lá. Esse aqui, depois esse aqui e depois esse aqui. Agora deu certo. Então, ó, cada pontinho desse de encontro, nós temos aqui o que chamaremos de vértice. Então, se eu nomear aqui A, B, C, D e E, que a gente deve lembrar que os pontos eles são nomeados com letras maiúsculas, né? No canal nós também temos uma aula sobre essa classificação aí de pontos, retas e planos. Vai aparecer outro cardzinho aí em cima. Então nós temos aqui
os vértices desse polígono. Então aqui nós temos 5 vértices: A, B, C, D e E. Além disso, ligando cada par de vértice desse aqui, nós temos os lados do polígono. Então, ó, segmento de reta a gente representa com os dois limites, né, com o A e o B e o tracinho em cima. Além disso, nós temos o BC, o CD, o DE e o EA. Ali, mas aí você botou a E, é só uma questão de organização, né? Uma questão de ordem alfabética, né? Então nós temos aqui também 5 lados. A respeito dos ângulos, que como citamos anteriormente, o polígono ele tem ângulos. Então a gente pode citar aqui esse ângulo interno, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, desta forma, a gente também pode citar os ângulos internos, que para representar esses ângulos internos, a gente vai usar as letras maiúsculas dos vértices com a notaçãozinha de ângulo, que tem o acentozinho circunflexo em cima. A, B, C, D e E. Além disso, a gente poderia citar os ângulos externos, mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, né? Nesse caso aqui de polígonos, eu vou nomear somente os ângulos internos. E, por último, nós vamos falar sobre as famosas diagonais. Onde as diagonais elas são segmentos de reta que unem vértices não consecutivos. Como assim vértices não consecutivos? Perceba que se eu destacar aqui o vértice A, depois dele vem o B e antes dele vem o E. Então o E e o B são vértices consecutivos a A. Se eu marcar o B aqui, antes dele vem o A, depois dele vem o C. Então o A e o C são vértices consecutivos ao B. Mas aqui a gente quer marcar vértices não consecutivos. Então, ó, se eu pegar aqui o vértice A, eu posso ligar o vértice A até o vértice C. E eu também posso ligar o vértice A até o vértice D. Então eu tenho aqui dois vértices não consecutivos ao A. Então já que o A para o B é um lado e o A para o E é outro lado. Então aqui eu já tenho duas diagonais, AC e AD. Né? Se eu pegar o vértice B, aqui eu já posso ligar do vértice B para o D, do vértice B para o E. Não é isso? Então aqui eu já tenho mais duas diagonais, BD e BE. E no caso, se eu marcar o vértice C, eu já tenho uma diagonal aqui para o C, que ficaria CA, que seria essa mesma diagonal aqui, então não há necessidade da gente repetir. E só fica faltando a gente marcar aqui do C até o E. Então, desta forma, a gente tem aqui outra diagonalzinha, CE. Aí, pessoal, perceba que o polígono aqui, que depois a gente vai ver como é que se chama esse polígono, que ele tem 5 vértices, 5 lados, 5 ângulos internos e 5 diagonais. Com exceção das diagonais, nós iremos ver que todo polígono ele tem essas três características aqui,
sempre iguais, contando também com os ângulos externos. Como? Se ele tem 3 vértices, ele tem 3 lados e tem 3 ângulos internos. Se ele tem 4 vértices, ele tem 4 lados e também tem 4 ângulos internos. Mas o número de diagonais muda, que isso vai ficar para uma próxima aula, certo? Aí, pessoal, além disso, a gente tem que classificar esses polígonos em 2 grupos. Que esses 2 grupos nós iremos chamar de polígonos convexos, e polígonos não convexos. Que alguns autores eles trazem a palavra côncavo. Côncavos. Então, pessoal, desta forma, a gente pode perceber que já existe uma diferençazinha aí entre esses 2 grupos. Perceba que todos os vértices desse grupo aqui estão do centro para fora do polígono. Então, ó, se a gente pegar quaisquer pontos internos desses polígonos aqui, se eu pegar aqui, ó, um ponto interno aqui e um ponto interno aqui, se eu traçar uma linha, essa linha permanece dentro do polígono. Se eu pegar um ponto na beirinha aqui e outro ponto aqui, ó, na outra extremidade, se eu traçar a reta, vai ficar dentro do polígono. A mesma coisa acontece com esses outros aqui. Mas nesse outro grupo, perceba que se eu marcar um ponto aqui e outro ponto aqui, perceba que se eu traçar a linha, ela passa por fora do polígono. A mesma coisa acontece nessa figura que assemelha-se a uma estrela. Se eu marcar um ponto aqui e marcar outro ponto aqui, ó, aí mais uma vez a linha passa por fora do polígono. Então, como eu disse anteriormente, tem algum vértice que ao invés de ir para fora, de fugir do centro para fora, ele vem para dentro do polígono. Então aqui eu tenho vários vértices que vão para dentro do polígono, né? Então esses aqui eles são classificados como não convexos ou côncavos, certo? Então desta forma a gente diferencia o que é um polígono convexo de um polígono não convexo. Além disso, a gente também precisa classificá-los quanto ao número de lados. Aqui a gente vai chamar da famosa nomenclatura. Cadê? Nomenclatura. Nomenclatura, ou seja, nós vamos dar nome aos polígonos. Então, ó, esse polígonozinho verde aqui, veja que ele tem 3 lados. Então, nós chamaremos de triângulo. Esse aqui, que muita gente já, quando vê, já diz, é um quadrado. Mas, tecnicamente, como ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Ali, mas é um quadrado. Não, o quadrado é um dos tipos de quadriláteros, que tem 4 lados, né? Esse aqui, que a gente já fez uma figura semelhante anteriormente, nós chamaremos de pentágono. Pentágono que tem 5 lados. Esse aqui, ele já tem 6 lados. Então nós o chamaremos de hexágono ou hexágono, que tem gente que lê esse X aqui com som de Z. Mas quanto a isso não é nenhum problema, né? Então, aqui nós já temos 7 lados. Então aqui nós temos um heptágono. Esse que tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, quem é
fã daquelas lutas de MMA, aquele negócio todo, o ringue, o piso, ele tem o formato de um octógono. Então vocês já devem ter, os fãs desse tipo de luta aí, que eu citei anteriormente, já deve ter ouvido essa palavra, né? Octógono, né? E esse aqui, que eu não vou contar, mas pela sequência acredito que tem 9 lados, mas vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem muito mais, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem, se fosse 9 lados, ainda bem que eu contei, seria eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. E esse aqui, como tem 12, dodecágono. Dodecágono. Certo, pessoal? Então, a classificação de um polígono, ou seja, a nomenclatura de um polígono, vai de acordo com o número de lados. A partir de 3, porque só com 2 segmentos de reta não tem como fechar a linha, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono ou hexágono, né? Heptágono, octógono, eneágono, decágono e assim sucessivamente. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente chega ao fim da nossa aula, mas antes disso vamos para uma questãozinha que caiu em um concurso de 2011. Observe abaixo a planta de algumas ruas de um bairro. Então nós temos aqui várias ruas e a questão ela diz: a figura geométrica formada pelas ruas Santa Lúcia, Nova, Aparecida e pela Avenida Bela Vista é um círculo, hexágono, pentágono, quadrilátero ou triângulo. Então, ó, pelo enunciado da questão aqui, então a gente já poderia perceber, pelas ruas, nós temos Santa Lúcia, 1, Nova, 2, Aparecida, 3 e a Avenida Bela Vista, então a gente já poderia matar a questão que são 4 ruas, né? Então, desta forma, a gente poderia, só para não ficar dúvidas, a gente vê aqui, onde está a rua Santa Lúcia? A rua Santa Lúcia é essa aqui, né? Já a Rua Nova, ela aparece aqui. A Rua Aparecida, ela aparece aqui. E a Avenida Bela Vista, ela aparece aqui. Então veja que realmente, como eu disse anteriormente, formou uma figura que apresenta 4 lados. Então aqui nós temos a alternativa D, né? Então, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, né? Ative o sininho para receber as notificações. Curta, dê um like se gostou, dê um dislike se não gostou, né? Então essa interação é importante. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!